Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre a linguagem XML, voltada a concursos públicos, onde nós iremos abordar as características gerais dessa linguagem, além da gente mostrar o que vai ser tratado nesse módulo de XML. Também vamos falar um pouco da bibliografia que nós usamos para construir esse curso. E depois, no final, nós temos uma bateria de exames. Do que trata este módulo? Iremos estudar as características mais importantes da linguagem XML, sempre focando as questões mais cobradas em concursos públicos. Por que isso ocorre? Porque a linguagem XML ela é bastante prolixa. Assim, se você for atrás das bibliografias e você for atrás do que se trata o XML, você vai ver que tem bastante coisa que a gente pode utilizar o XML. Só que nesse curso, nesse módulo, nós iremos abordar aquilo que mais cai em concursos públicos. Bom, o que a gente vai abordar especificamente são as diferenças com outras linguagens de marcação, sendo a mais importante delas, a mais conhecida, HTML. Vamos ver como montar e estruturar um documento XML e como pode ser feita a validação de documento XML. A gente vai ver que essa validação pode ser através de DTDs ou esquemas XML. Agora, não é preciso pré-requisito de outras linguagens de programação, porque visto que essa linguagem ela não é uma programação propriamente dita, é mais uma linguagem de marcação. A gente vai ver que você pode estruturar conteúdos a partir da XML. Então, não é necessário um pré-requisito de outra linguagem. Basta ter a vontade de aprender. Mas é importante deixarmos claro que não iremos estudar web services, ou então outras tecnologias que se utilizam do XML. Nas aulas finais, a gente vai ver um pouco sobre algumas tecnologias, tal como XPath, Xlink, que são utilizadas junto com o XML, mas a gente não vai abordar especificamente o web service. A gente vai falar um pouquinho só dele, mas isso vai ficar para um outro módulo. Bibliografia. Bom, vamos ver aí o que é que a gente usou para construir este curso de XML. Basicamente foram 4 fontes. A primeira delas é o livro XML Bible, do autor Elliot Rust Harold, está já na segunda edição, onde ele aborda o XML versão 1.1. Se bem que o que mais cai em concursos públicos, a gente vai ver que ainda é a versão 1.0, que é que vai ser abordada neste curso que nós estamos montando aqui. A versão 1.1 tem algumas nuances que a gente não vai utilizar muito no nosso dia a dia, então a gente não vai abordar, e é tanto que nem é muito cobrado em concursos públicos. Esse livro XML Bible, como o próprio nome diz, ele é uma bíblia. Ela tem bastante coisa sobre a linguagem XML, tem mais de 600 páginas, é um livro muito prolixo e que eu não recomendo para você utilizá-lo de primeira para aprender XML. Se você não tiver com muito tempo, é bom você não ler esse livro. Só que ele é um livro muito bom como referência. E eu utilizei para justamente tirar algumas dúvidas sobre XML, que ele é muito bom. O outro livro é Aprendendo XML, do autor Eric T. Ray. Essa primeira edição que utilizamos é a versão um pouco velhinha, já de 2001, e a única coisa que ele peca é por não falar de XML esquema. Ele cita no livro, mas não entra muito em detalhes. Então, mas aqui a gente vai abordar XML esquema, que é uma coisa que cai bastante em concursos públicos. E o terceiro livro é o Treinamento Avançado em XML. É um livro bem pequenininho, baratinho de se comprar. Ele não entra muito em detalhes da linguagem XML, mas ele é bom para você ter uma referência rápida. Então, se você não tem tempo para aprender XML, ele é uma boa opção. Você pode pegar e dar uma conferida nesse livro. E por fim, nós temos o site da W3 Schools, que é um site também muito bom como referência. Ele é um site que vai direto ao ponto, não enrola muito, não é muito prolixo, que nem o nosso primeiro livro, XML Bible, que está aí acima. E ele é muito bom para você ter referências rápidas. E como vão ficar nossas aulas? Na nossa primeira aula, a gente vai dar uma pincelada sobre o que é essa linguagem XML, que é essa aula que você está assistindo agora. Na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre o que é um elemento, o que é um atributo, como definir um elemento, como que é definido um atributo, quais os cuidados que você tem que ter. Na terceira aula, a gente vai ver como é a estrutura de um documento XML, como que você vai considerá-lo como ele é bem formado, se ele é validado, como que a gente faz para considerá-lo válido ou bem formado. Na aula 4, a gente vai começar a ver como fazer para validar um arquivo XML. Um documento XML ele é considerado válido quando ele obedece regras que podem estar definidas em DTDs, que são Document Type Definition,
ou em esquemas XML. Na quarta aula a gente vai aprender um pouco sobre essa DTD e na quinta aula a gente vai fazer exercícios sobre essas DTDs. Já na aula 6 a gente vai começar a ver o XML esquema e começamos pelos elementos simples, aqueles elementos que não tem nenhum elemento abaixo dele, ou seja, são elementos que não têm elementos filhos e também não têm atributos. Já na aula 7 a gente vai ver os elementos compostos, que são aqueles ou que têm atributos ou que têm elementos filhos abaixo deles. Na oitava aula, a gente vai resolver uma bateria de questões sobre o XML esquema, que é esse esquema de validação que a gente vai trabalhar nas aulas 6 e 7. Na última aula, na nona aula, a gente vai ver as namespaces, que é quando você precisa agrupar determinados elementos, atributos, para depois ser usados em validação. Então, a gente vai ver como que funciona esse esquema de namespace. Bom, e é isso, pessoal. Vamos começar logo essa aula. Vamos começar então sobre o que é XML. Ela é uma sigla para Extensible Markup Language, mais ou menos uma sigla. Ela é uma linguagem de marcação extensível usada para definição de conteúdo, ou alguma informação. É considerada extensível pois não existe um conjunto pré-definido de marcadores, como a linguagem HTML. A gente vai falar depois do que vem a ser esses marcadores. Você pode criar seus próprios marcadores, então por isso ela é chamada de extensível, ela não é restrita a um conjunto fixo de marcadores, que também são chamados de tags. A ideia de se usar o XML é estruturar um conteúdo qualquer em partes que sejam mais autoexplicativas possível, ou seja, que ela seja também inteligível tanto para humanos quanto para máquinas. Por isso diz que a linguagem XML é uma linguagem para trabalhar metadados. O que são metadados? São dados que explicam dados. A ideia é você ter um texto, ou você ter um documento, que ao você bater o olho nesse documento, você consiga identificar cada parte do documento sobre o que significa no contexto do documento. Por exemplo, você tem um livro, para você identificar, por exemplo, o autor de um livro, qual o conteúdo do livro, qual a edição desse livro, nessa linguagem XML, ele deixa o mais autoexplicativo possível. Você bater o olho e saber e identificar aquele conteúdo que você está lendo. Você poderia estruturar informações em vários formatos inteligíveis. O mais comum para algumas pessoas é pensar em termos de tabelas. Então, por exemplo, a lista de produtos do supermercado com seus respectivos preços. Então, geralmente, a nossa cabeça ela foi meio que moldada a pensar em termos de tabela. Quando você tem um dado, você logo, na sua cabeça, você estrutura como se fosse uma tabela, uma forma tabular. No caso do XML é diferente. A gente usa o conceito de hierarquia para estruturar as informações que a gente quer passar. Então, a gente vai ver como que é montada essa hierarquia através dos marcadores. Vamos falar um pouco sobre as origens do XML. É importante a gente saber como se originou para a gente entender melhor como que está estruturada as suas características. SGML, Structured Generalized Markup Language. Ela é considerada a primeira linguagem de marcação. Ela foi lançada ainda na década de 80 para padronizar a estrutura de documentos científicos. Ela introduziu o conceito da marcação, ou seja, o marcador antes do conteúdo, para você especificar aquele conteúdo, e depois um outro marcador no fim, para você delimitar um determinado conteúdo. A gente vai entender depois o que vem a ser isso, mas o candidato saber como que o SGML ajudou na criação da XML. Ela utiliza o conceito de atributo para auxiliar na definição de um conteúdo. A gente vai ver que não bastam só os marcadores, mas você também tem que dar atributos, que são como se fossem propriedades de algum marcador. Eles auxiliam a definição do conteúdo, embora não seja o conteúdo especificamente. A gente vai entrar em detalhes sobre isso mais tarde. O usuário é livre para criar os marcadores que necessitar. Como eu já falei anteriormente, a linguagem XML é extensível, assim como o SGML também era. Então, não existe um conjunto pré-definido de marcadores, como outras linguagens de marcação, como HTML. Já o HTML, ela foi criada pensando nos documentos na internet. Ela também é baseada na SGML, como praticamente todas as linguagens de marcação que a gente usa, conhece hoje em dia. Só que ela inovou em alguns aspectos justamente para deixar mais estruturado um conteúdo na internet. Então, como ele é voltado para a internet, ele
viu que faltavam alguns conceitos no SGML que o HTML foi incorporando aos poucos. Então, uma dessas foi que ele simplificou e melhorou o suporte aos hyperlinks, uma coisa que era uma crítica um pouco latente no SGML. Então, o HTML melhorou esse suporte aos hiperlinks. E criou uma série de marcadores para definição de conteúdo para o web. Bom, então vamos ver o nascimento da XML. Apesar delas serem inovadoras, essas linguagens de marcação como o SGML e o HTML, eles possuíam alguns problemas a serem resolvidos. A SGML era extremamente complicada de se implementar, e a HTML é muito complacente com os erros de linguagem. Eu não sei se você já participou do curso de HTML, que também está disponível no Provas de TI. Lá a gente aborda como que o HTML ele é muito complacente com os erros que você coloca no seu documento HTML. Então, se você faz um documento HTML e ele contém algum erro de tag, você não fechou uma tag, um marcador, os browsers, eles meio que fazem vista grossa para esses erros. E eles exibem da maneira que ele achar melhor. Daí surgiu a necessidade de se criar uma linguagem de marcação que atendesse a SGML, só que de uma forma mais simplificada, já que ela é um pouco complexa, e que ao mesmo tempo fosse mais rigorosa e extensível que a linguagem HTML. Daí surgiram essas necessidades que foram atendidas com o XML. Em 1998, a W3C, que é a World Wide Web Consortium, que é a organização que padroniza praticamente toda a web, ela recomendou o uso do XML como um padrão para você estruturar conteúdos de qualquer tipo de informação, você utilizar a XML para que você pudesse compartilhar essa informação na web. Bom, vamos ver aqui algumas diferenças sobre o XML e o HTML, já que também isso é uma coisa que costuma ser bastante cobrada em concursos públicos. Vamos fazer aqui um comparativo entre eles. HTML ele é usada para exibição de conteúdo de páginas, ou seja, é voltada para homepages, para fazer qualquer tipo de coisa na internet. E o XML é usado para definição de conteúdos quaisquer, sejam eles na internet ou qualquer tipo de conteúdo, você pode usar a XML. A HTML tem um conjunto pré-definido de marcadores. Você tem que obedecer esses marcadores. Você não pode sair por aí inventando qualquer marcador, senão o browser não vai entender. Então, você tem que utilizar tags e marcadores pré-definidos. Já o XML, a gente já estudou isso, que ele não existe com um conjunto pré-definido. O usuário ele pode criar quantos marcadores ele quiser. Os marcadores eles não são case sensitive, ou seja, eles não são... você não tem que se preocupar se ele está em maiúsculo ou minúsculo. Para isso, para o browser, tanto faz. Já no XML, ele é mais rigoroso. Então, os marcadores eles são case sensitive. Então, você não pode começar a criar um marcador com maiúscula e depois tentar fechar esse marcador com letras minúsculas. Não pode, ele é case sensitive. Tem que prestar bastante atenção com isso. O HTML pode apresentar erros de sintaxe que, mesmo assim, seu conteúdo é exibido. Ou seja, o browser ele não vai tentar te informar, está errado, eu não vou exibir. Não, ele vai exibir o HTML, mesmo que ele contenha erros, só que da melhor forma possível. E não é garantido que ele vai se comportar da maneira que você deseja, porque como tem erro, o browser vai dar uma ajeitada, uma coxambrada para tentar exibir o negócio. Então não vai, talvez não dê certo, ou então não fique do jeito que você quer. Já o XML não pode haver erros de sintaxe. Ele é uma linguagem mais rigorosa que o HTML. Tais diferenças se fundamentam no fato de que HTML é voltada para o conteúdo da web. Então, enquanto que a XML ela é mais voltada para qualquer tipo de informação, para troca entre vários sistemas, para ver troca de informações entre vários sistemas. Então, a XML era uma padronização de transferência de conteúdo. Vamos ver alguns detalhes do XML. Atualmente, a linguagem ela tem duas versões, que é a 1.0 e a 1.1. A versão 1.0, que foi lançada em 98, ela já está na sua quinta revisão. Então, não confundir revisão com versão. Então, nessa quinta revisão que foi lançada em 2008. Uma revisão são apenas pequenas funcionalidades que não afetam as que já existem. A versão 1.1 ela já apresenta algumas funcionalidades mais avançadas.
própria W3C só recomenda o seu uso se você realmente necessitar de tais funcionalidades. Então, se você tem só um conteúdo que você quer trocar informação com outro sistema, se você só quer formatar um conteúdo, e você não precisa nada de questões avançadas acerca desse conteúdo, a WTC ainda recomenda utilizar a versão 1.0 da XML. E essa versão 1.0 que é a cobrada em concurso e é o que a gente vai ver neste módulo. O XML, assim como o HTML, pode usar o CSS, que é o Cascade Style Sheets ou folha de estilo em cascata. Eles são usados para definir o layout de apresentação do dado, do conteúdo que você quer passar. Nas próximas aulas, veremos como configurar um documento XML para que o mesmo possa usar essas folhas. De novo, para quem já fez o curso de HTML, lá a gente aborda um pouco sobre a CSS, explicando como que você pode formatar um documento, a apresentação desse documento para a web. Na XML é a mesma coisa, você pode usar uma CSS também para você formatar a apresentação desse conteúdo que está no XML. Mas só lembrando que o CSS não é conteúdo, é apenas a apresentação. Vamos ver mais um pouco das características dessa linguagem. A linguagem XML possui duas características marcantes, que é o fato de ser bem formado, é uma característica que pode ter o documento, ou então passivo de validação. Um documento XML precisa ser bem formado, ou seja, sem apresentar quaisquer erros de sintaxe, e nós veremos nas próximas aulas como fazer para considerar um documento XML como bem formado. Passivo de validação. Um documento XML pode ser validado. Isso quer dizer que você pode testar para saber se seu conteúdo é válido. Não podemos fazer confusão entre bem formado e validado. Se você está dizendo que o documento XML ele é bem formado, quer dizer que ele está livre de erros de sintaxe. Só isso. Então, você tem um conteúdo lá onde você tem todos os marcadores fechados, tal, não tem nenhum marcador com letra maiúscula e minúscula misturado. Então, isso quer dizer que ele é bem formado. Quando o documento é válido, quer dizer que ele está obedecendo algumas regras a mais de sintaxe, que a gente vai ver em próximas aulas deste módulo. A gente pode usar o DTD, que é o Document Type Definition, ou o XML Schema. Existem outras ferramentas de validação que a gente não vai ver nesse curso, porque eles não são cobrados em concurso público, mas a gente vai dar uma pincelada rápida sobre eles. Bom, passemos aqui a uma bateria de questões para a gente testar nossos conhecimentos agora dessa primeira aula. Questão 1. A linguagem XML, então a gente vai ter que aí analisar essas 5 alternativas. Letra A. É considerada uma linguagem de marcação que tem uma biblioteca de tags muito rica e finita, a ponto de atender a todos os segmentos de negócios ligados à indústria, comércio e serviços. Bom, o problema dessa letra A é esse finita que ele está falando. A linguagem XML ela não tem uma biblioteca de marcadores ou tags que é finita. Na verdade, é infinita. Você pode criar quantos você quiser. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. A linguagem XML foi concebida para trabalhar com metadados, que descrevem os dados do documento XML. Bom, por enquanto, a gente não achou nenhum erro nessa aí. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Alternativa C. A linguagem XML permite realizar diretamente no código diferentes formatações para exibir os dados de forma personalizada aos usuários. Não, a gente viu que isso aí está errado. Você não usa a linguagem XML para formatação de exibição de dados. Para exibir dados, você pode utilizar a CSS para fazer essa formatação da exibição. A XML é somente para estruturar conteúdo. Então, a letra C também está errada. Alternativa D. A linguagem XML cria uma DTD, dados para transferência de documentos, que define a estrutura do documento XML. Bom, existe aí um erro da definição do DTD. DTD é Document Type Definition. Então, é definição de tipo de documento, não é dados para transferência de documentos. Ele ajuda a definir como você vai realmente estruturar um documento XML. Então, o erro está nessa sigla que ele coloca para DTD. Então, a alternativa D é errada. A alternativa E. A linguagem XML está na versão 5.0.
já que a XML 4.0 estava obsoleta e gradativamente sendo substituído pela WML. Não, isso está errado porque, na verdade, a linguagem XML só tem duas versões, que é a 1.0 e a 1.1. E, na verdade, a linguagem 1.0 está na sua quinta revisão, não é só quinta versão. Então, essa alternativa E também está errada. Então, vemos aí que a alternativa correta é a letra B. A XML define a informação e a informação sobre a informação, que é o metadados. Questão 2. Em relação à linguagem XML, julgue o próximo item. XML pode ser utilizado como linguagem padrão para a integração de fontes de dados de diferentes formatos. Bom, a gente viu que você pode realmente utilizar a XML para você trocar informações entre sistemas. Você pode definir um conteúdo, um dado, uma informação a partir do XML e depois você passar para outro sistema que ele vai tentar interpretar essa estrutura desse documento XML. Então, ele pode ser utilizado como um padrão, sim, para troca de informações entre sistemas. Então, está correta. Questão 3. Em relação aos conceitos de HTML, CSS e XML, é incorreto afirmar. Bom, a gente vai ter que analisar aí e ver qual está errada. Alternativa A. Os elementos contidos nas tags XML são case sensitive. Bom, realmente, a gente viu que as tags XML são case sensitive. Então, o que tiver dentro da tag, dentro daqueles... A gente vai ver depois como que a gente define essas tags. O que tiver dentro do sinal de maior que e menor que define a tag, realmente eles são case sensitive. Então, essa alternativa A está correta. Alternativa B. Em CSS, as declarações de propriedade terminam com ponto e vírgula. A propriedade e o valor são separados por 2 pontos. Bom, aqui ele está falando um pouco sobre como que é essa estrutura do CSS. Então, para quem já estudou HTML, realmente vai ver isso mesmo. Cada propriedade ela termina com ponto e vírgula e a propriedade e o valor são separados realmente com 2 pontos. Então, essa aí também, a alternativa B, também está correta. Letra C. Os elementos contidos nas tags HTML não são case sensitive. Bom, isso aí é uma cópia da letra A, só que mudado para HTML. Então, realmente está correto, porque em HTML eles não são case sensitive. Você pode misturar maiúsculo, minúsculo depois e não tem problema. Bom, alternativa D. XML permite elementos definidos pelo usuário, enquanto em HTML os elementos são pré-definidos. Bom, isso está correto, que a gente viu realmente que a XML, como ela é extensível, ela permite que você crie os seus próprios marcadores, seus próprios elementos. No HTML é diferente, os elementos são sempre fechados àqueles da especificação HTML. A letra D está correta também. Alternativa E. HTML e XML constituem 2 tipos de linguagem de marcação de apresentações. Bom, a gente viu que HTML é uma coisa, XML é outra parecida, mas existe essa distinção entre elas. XML é usada para definição de conteúdo, enquanto que o HTML é para apresentação web. Então, a resposta correta é a letra E. Pelo fato dela estar errada, é incorreto afirmar isso. Tanto XML quanto HTML são voltadas para a definição de conteúdos e não para apresentações. Por isso, para apresentações, usamos a CSS, que é Cascade Style Sheets, para apresentação. Questão 4. A linguagem de marcação extensível, ou XML, é recomendada pela World Wide Web Consortium, a W3C, como padrão internacional para representação e intercâmbio de informações estruturado na internet. Em comparação a outras linguagens, como HTML, uma vantagem da linguagem XML é... Bom, então vamos ver aí das alternativas qual é aquela que apresenta uma vantagem da linguagem XML. Alternativa A. Possuir um vocabulário de tags pré-definido, portanto fácil de usar. Não, isso não é uma vantagem da XML, porque a linguagem XML é extensível. Você pode ter seu próprio conjunto de tags, elas não são pré-definidas. Alternativa B. Permitir a representação de diversos tipos de estrutura de dados, como listas, árvores e registros. Bom, realmente, XML você consegue definir conteúdos de diversos tipos, mas vamos ver as próximas alternativas. Alternativa C. Ser pouco verbosa, portanto, ter pouco impacto sobre a velocidade de transmissão de informação. Bom, na verdade, isso é uma desvantagem da XML. Ela costuma ser um pouco verbosa. Para você definir um conteúdo, você
utiliza dos marcadores. Então, além do próprio conteúdo, você ainda utiliza outros textos para poder definir esse conteúdo. Então, a gente vê que ele não é uma linguagem assim muito concisa. Ela costuma ser um pouco mais prolixa do que as outras linguagens de definição de dado. Na verdade, isso é uma desvantagem, não uma vantagem. Então, a letra C está errada. Alternativa D. Ter como foco a formatação e exibição de dados. Bom, a gente viu também que, na verdade, o XML é para essa formatação dos dados e não para a exibição. A exibição a gente usa o CSS. Então, a letra D também está errada. Então, vemos aí que a única alternativa mais correta que a gente pode utilizar é a letra B. O XML não possui um conjunto finito de marcadores, as tags. Logo, ela pode ser usada para a definição de diversos tipos de estruturas de dados. Questão 5. Ambas identificam elementos de uma página e ambas utilizam sintaxes similares. A grande diferença entre elas é que uma descreve a aparência e as ações em uma página na rede, enquanto a outra não descreve nem aparência nem ações, mas sim o que cada trecho de dados é ou representa, ou seja, descreve o conteúdo do documento. Uma tag esquecida na escrita de uma delas, ou um atributo sem aspas, torna o documento inutilizável, enquanto que na outra isso é tolerado. Pelas características comparadas, o texto acima refere-se a... Bom, a gente está vendo aí que ele está, na verdade, falando sobre tanto o HTML como o XML, e já colocando diferença entre eles. Então, a alternativa é a letra A. Questão 6. Sobre as tags HTML e XML, é correto afirmar. Bom, mais uma questão aí para a gente comparar XML com HTML. Isso é uma coisa que costuma cair bastante em concurso. Alternativa A. Tags HTML são case sensitive, ou seja, fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Bom, a gente viu que isso não é verdade. As tags HTML, elas são mais livres. Você não precisa começar com maiúscula e depois fechar essa tag com maiúscula. Você pode juntar as duas, misturar, que não tem problema. HTML é case insensitive. Alternativa B. Tags XML não são case sensitive, isto é, não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Está errada essa alternativa porque XML é justamente o contrário do HTML em relação a case sensitive. O XML ele é case sensitive, então a alternativa B é errada. Alternativa C. As tags XML são pré-definidas pelo W3C, devendo o autor utilizá-las quando da elaboração do documento. Bom, a gente está vendo aí que essa alternativa está errada também, porque as tags XML elas não são pré-definidas. Você pode utilizar, criar as que você quiser. Então, a letra C está errada. Alternativa D. As tags HTML não são pré-definidas, podendo o autor do documento criá-las livremente no momento da elaboração do seu documento. Bom, essa alternativa D também está errada porque HTML elas são pré-definidas. Todas as tags HTML elas são pré-definidas e os browsers esperam que sejam realmente pré-definidas. Elas esperam que esses tags existam no documento para que eles possam interpretar direito e saber como que ele vai estruturar e exibir esse conteúdo no browser. Então, a alternativa D está errada também. Vamos ver a alternativa E. A forma de fazer comentários em um documento HTML e em um documento XML são idênticas. Bom, só sobrou essa alternativa aí, realmente. A gente não viu ainda como fazer comentários, isso a gente vai ver nas próximas aulas, mas realmente a forma de fazer comentário é igual nas duas. Então, mesmo por exclusão, a gente vai ter que considerar a letra E como correta. Bom, aí vocês têm o nosso gabarito e chegamos ao final da nossa primeira aula, onde nós abordamos as características gerais dessa linguagem. Bom, aqui deixo o convite para a nossa próxima aula, onde a gente vai tratar um pouco mais sobre os elementos que compõem um documento XML. Até lá!